Olá, galera. Preparei para vocês hoje um vídeo falando a respeito dos bips da BIOS. Beleza? Aqueles bips que quando você inicia o seu computador, ele faz na iniciação. Muitas pessoas têm dificuldade e não entendem por que o computador emite aqueles bips na iniciação do computador. E através desses bips podemos também solucionar vários problemas. Bom, vamos entender então sobre os bips da BIOS. Vamos ao tutorial que eu preparei para vocês hoje. Você já percebeu que quando você liga o seu computador, ele dá um bip. Isso é totalmente normal. Significa que o post foi executado com sucesso. Durante o boot, a BIOS executa uma série de testes visando analisar os componentes de hardware instalados no seu micro. Este procedimento é chamado de Power On Sets Test. Os dados do post são mostrados durante a iniciação, indicando a quantidade de memória instalada, os discos rígidos, os drives de disquetes, portas seriais ou portas paralelas e drives de CD-ROM padrão IDE instalados. A função do post, além de listar os componentes de hardware instalados, ele também verifica se todos eles estão funcionando corretamente. Caso seja detectado algum componente que não esteja funcionando de maneira correta, ou qualquer tipo de problema com algum componente, a BIOS emitirá uma certa sequência de bips sonoros, alertando sobre o problema. Os bips variam de acordo com o fabricante da BIOS, ou pode haver também uma pequena mudança de placa-mãe para placa-mãe. Geralmente, o manual da placa-mãe traz uma tabela com sequência de bips usadas. Eu vou deixar para vocês aqui uma sequência de bips que pode servir como referência para vocês a respeito de certos problemas que pode estar ocasionando em seu computador. Um bip curto, quando o seu computador ele executa um bip curto na iniciação, o post foi executado com sucesso. É um bip emitido pela BIOS quando o post é executado com sucesso. Caso seu sistema esteja iniciando normalmente e você não esteja ouvindo este bip, você deve verificar se o speaker, ou seja, o fiozinho que liga aí na placa-mãe do seu computador, está ligado corretamente, aquele fio que emite o som da placa-mãe, certo? Quando o computador inicia com um bip longo, há uma falha no refresh. O circuito de refresh da placa-mãe está com problema. Isto pode ser causado por danos na placa-mãe ou falha nos módulos de memória RAM. Quando o computador emite um bip longo e 2 bips curtos, ou um bip longo e 3 bips curtos, é uma falha no vídeo, problema com o BIOS da placa de vídeo. Tente retirar a sua placa de vídeo e passar uma borracha, dessas borrachas que você usa na escola. Passe nos contatos da sua placa de vídeo e recoloque-a em outro slot, se você tiver outro slot de vídeo. Caso contrário, coloque no mesmo slot e tenta reiniciar. Muitas das vezes o problema é causado por um mau contato. 2 bips curtos é uma falha geral. Não foi possível iniciar o computador. Este problema é causado por uma falha grave em algum componente que o BIOS não foi capaz de identificar. Em geral, o problema é na placa-mãe ou nos módulos de memória. 2 bips longos. Erro de paridade. Durante o post foi detectado um erro de paridade na memória. Este problema pode ser tanto nos módulos de memória quanto nos próprios circuitos de paridade.
Para determinar a causa do problema, basta fazer um teste com os outros pentes de memória. Caso esteja utilizando pentes de memória sem o bit de paridade, você deve desativar a opção Parity Check encontrada no setup. 3 bips longos. Falha nos primeiros 64 KB de memória RAM. Foi detectado um problema grave nos primeiros 64K de memória RAM. Isto pode ser causado por um defeito nas memórias ou na própria placa-mãe. Outra possibilidade é o problema estar sendo causado por um simples mau contato. Experimente, antes de mais nada, retirar os pentes de memória e limpar os contatos usando uma borracha, como dito anteriormente. E recoloque-as no lugar com muito cuidado para não quebrar os encaixes, ou seja, os slots de memória, porque eles são de plástico e são muito sensíveis. 4 bips longos. Timer não operacional. O timer 1 não está operacional ou não está conseguindo encontrar a memória RAM. O problema pode estar na placa-mãe, mas provável estar na placa-mãe ou nos módulos de memória, né? Mas é mais provável estar lá na placa-mãe mesmo, quando é 4 bips longos. 5 bips é um erro no processador. O processador está danificado ou mal encaixado. Verifique se ele está bem encaixado ou se você esqueceu de abaixar a alavanca que prende o processador à placa-mãe. Muitas das vezes esquecemos de travar essa alavanca. 6 bips. Fale no GAT20 do chipset 8042. É um sinal gerado pelo chipset, esse sinal de 6 bips é um sinal gerado pelo chipset 8042, responsável por controlar o processador em modo protegido. Neste caso, o problema poderia ser algum dano no processador, ou mesmo problema relacionado com o chip 8042 localizado na placa-mãe do seu computador. 7 bips. Processor exception. O processador gerou uma interrupção de exceção. Significa que o processador está apresentando um comportamento errático. Isto acontece, às vezes, no caso de um overclock mal sucedido. Se o problema for persistente, experimente baixar a frequência de operação do processador. Caso não dê certo, considere uma troca. Veja bem, não é aconselhável fazer overclock de processador. Já fiz overclock em algumas máquinas, funcionou perfeito nos primeiros meses, mas o computador perde um pouco da vida dele. Ou seja, ele terá menos durabilidade devido ao excesso de caloria que emite em um processador. Por isso, da minha parte, eu não aconselho ninguém a fazer overclock de processador. Para quem não entende de overclock, procure aí no Google que você vai saber um pouco sobre overclock de processadores. Bom, vamos lá. 8 bips. Erro na memória da placa de vídeo. Problema com placa de vídeo que pode estar sendo causado também por mau contato. Experimente, como no caso das memórias, retirar a placa de vídeo e passar borrachas nos contatos. Coloque-a nos slots com cuidado. Caso não resolva, provavelmente a placa de vídeo está danificada. 9 bips. Erro na memória ROM. Problema com memória flash, onde está gravado o BIOS. Isso pode ser causado por um dano físico no chip da BIOS, por uma upgrade de BIOS mal sucedida, ou mesmo pela ação de um vírus de linha do Chernobyl.
né? Veja bem, pode ser um vírus de BIOS isso daí. 9 bips. Falha no Cosmos. Shutdown Register. O chamado de Shutdown Register enviado pelo Cosmos apresentou erro. Este problema é causado por algum defeito no Cosmos. Neste caso, será um problema físico do chip, não restando outra opção senão trocar a placa-mãe. Se você ouvir esses 10 bips, o problema é mais sério do que o que pensamos. Neste caso, não vai ter outra opção senão trocar a placa-mãe. 11 bips. Problema com a memória cache. Foi detectado um erro na memória cache. Geralmente, quando isso acontece, o BIOS consegue iniciar o sistema normalmente, desabilitando a memória cache. Mas, claro, isso não é desejável, pois o computador vai ficar mais lento. O desempenho do sistema não vai ser muito bom. Uma coisa a ser tentada é entrar no setup e aumentar o tempo de espera da memória cache. Muitas vezes, com esse refresco, conseguimos com que volte a funcionar normalmente. Outros problemas menores, como conflito de endereço, problemas com teclado, falhas no disco rígido, serão mostrados em formas de mensagens na tela do seu computador. Esses bips podem auxiliar você a descobrir problemas que possam estar acontecendo em seu computador. Uma informação interessante que com certeza um dia você vai precisar. Veja bem, vou deixar na descrição deste vídeo os bips para facilitar o seu estudo. Entenda bem, esses bips variam de placa-mãe para placa-mãe. Não quer dizer que em todos os computadores sejam iguais. Algumas linhagens de computadores são diferentes, mas a maioria deles são esses bips que vão ser emitidos. Beleza, pessoal? Ficou a dica de hoje aí para vocês descobrirem defeitos no seu computador e economizar um pouco de dinheiro. Às vezes você mesmo pode solucionar o problema em seu computador e evitar um gasto excessivo com assistência técnica. Valeu, pessoal! Fica a dica de hoje aí e abraços a todos e dê um voto aí para a gente continuar fazendo bons vídeos para vocês. Beleza? Abraços!